Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom nós podemos estar juntos de alguma maneira. Ainda longes, mas com o coração entrelaçado, e ainda que estejamos confinados, a palavra de Deus permanece livre. E eu gostaria de usar esse momento, através dessa bênção que tem sido a internet nesses dias para a vida da igreja, e deixar uma palavra ao teu coração, uma simples reflexão com uma verdade profunda, para que você medite e o seu coração possa ser abençoado pela palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Na verdade, esse trecho ele vai do versículo 13 ao versículo 35, mas eu quero ler apenas o versículo 13 ao versículo 16 e tirar uma lição para abençoar o teu coração. Nos diz assim, Lucas 24, de 13 a 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, e a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Que texto maravilhoso! Todo esse texto, do versículo 13 ao 35. Convido você a ler na sua casa depois. Mas nesse trechinho em que nós lemos, há uma lição preciosa para mim e para você. Não podemos permitir que as dificuldades roubem dos nossos olhos a vista de Jesus. Ou seja, não podemos deixar que as dificuldades nos façam deixar de enxergar Jesus. O texto nos diz que naquele mesmo dia, qual dia? Talvez você esteja pensando. O dia em que nós estamos falando, o texto fala aqui, é no dia em que Jesus ressuscitou. Jesus havia sido preso antes, Jesus havia sofrido, Jesus havia sido crucificado e Jesus havia morrido. E naquele dia, Jesus havia ressuscitado. As mulheres já haviam ido ao sepulcro, voltaram para contar a grande maravilha, mas muitos discípulos não acreditaram. Isso nos remete à Páscoa, que está chegando. E na Páscoa celebramos o Cristo que vive. Mas naqueles dias, eram dias de agitação em Jerusalém. E o texto diz que os discípulos estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, um povoado pequeno e próximo de Jerusalém. E discutiam no caminho as coisas que estavam acontecendo. Dentro do texto, olhando, nós podemos imaginar a situação em Jerusalém naqueles dias. Dias de agitação, dias de dificuldade, dias de tribulação, dias de ansiedade, dias de medo, e por aí vai. E por causa de todas essas coisas, o versículo 16 diz que os olhos dos 2 discípulos estavam impedidos de reconhecer Jesus. Nós sabemos que chama Cleopas, conforme o texto mais tarde vai nos dizer. E isso é uma lição preciosa. As dificuldades tentam roubar Jesus das nossas vistas. Mas o texto é maravilhoso ao nos dizer, irmãos, que o próprio Jesus, vendo a situação deles, se aproximou e começou a caminhar com eles. Que bom saber que Jesus não só vê as nossas dificuldades e fica de longe. Que bom saber que a palavra de Deus é fiel e podemos confiar nela. Isaías 57,15 nos diz: assim diz o alto, o sublime, o que habita num alto e santo lugar. Habito num alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e o abatido de coração. Jesus, apesar de ser grandioso, ele se importa conosco, ele te ama e ele quer se aproximar de você e mais, quer caminhar com você. Ou melhor, ele se aproxima e caminha com você. Ele está próximo de você, ele está caminhando com você. E comigo também.
E isso deve gerar em nosso coração alegria e paz. Jesus está conosco. Irmãos, esses dias que estamos vivendo, quantas dificuldades. O medo pode estar pairando sobre o teu coração, a ansiedade, quantas pessoas com tristeza. Ouvi falar que uma pessoa, ela se suicidou. Isso deve ser o caso de muitos, porque estão com medo dos próximos dias. Mas não precisamos ficar assim. Jesus está próximo de nós. Jesus está caminhando conosco. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos fortalecer. Ele quer nos sustentar. Ele não só permite que estejamos nas dificuldades, Ele está próximo e caminhando conosco. Por isso, meu irmão, foque o teu coração em Jesus. Não olhe para as ondas. Eu não estou falando para você ficar alienado, não é isso. Mas não deixe que o tamanho das dificuldades domine o teu coração. Antes, pelo contrário, coloque os teus olhos em Jesus e veja que Ele está com você. Lembra do profeta Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, tempo de dificuldade, mas ele viu o Senhor. Que assim seja na tua vida, que você enxergue o Senhor nesse momento de pandemia, pois Ele está próximo de você, está caminhando com você, está te abençoando, está te guardando e te protegendo. E se porventura algo de mal aos nossos olhos acontecerem conosco, Ele está próximo de nós. Ele estará conosco até o fim. Nós somos dele, nós somos o povo dele. Ele é o supremo pastor e o nosso grande rei. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Receba um forte abraço no Senhor e que essa palavra fique gravada na tua mente e no teu coração, segundo a boa ação do Santo Espírito de Deus. Deus te abençoe. O Senhor é contigo, meu irmão. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Tenha um dia abençoado na paz do Senhor. Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau.